Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 150 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e hoje, junto com o Mauro e com a Hanna, a gente vai trazer um resumo dos principais acontecimentos aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente começa falando da homologação do acordo que amplia o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo, sobre a análise da suspensão de ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, o julgamento sobre a regra que aumenta a pena de quem ofende servidor público, a exigência de inscrição na OAB para atuação da advocacia pública, o início da análise sobre a responsabilidade do Estado por falas de parlamentares e a denúncia aceita pela primeira turma contra mais 7 investigados por tentativa de golpe de Estado. Eu sou Hanna Gomes, advogada e professora, consultora da Rádio e TV Justiça, e aqui com a Mari e com o Mauro eu vou ajudar vocês, todos nós, a entendermos as matérias mais importantes julgadas pelas sessões do Supremo dessa semana. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Hanna e a Mari a contar então essa semana aqui na Corte. Vamos lá. Vamos trazer alguns destaques primeiro, depois a gente começa a falar sobre os julgamentos do plenário. Na sessão dessa quinta-feira, 8 de maio, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão com o anúncio da homologação de um acordo para ampliar o uso de câmeras corporais por policiais militares no estado de São Paulo. O que vem por aí com essa ampliação, Mauro? Pois é, isso aí é um tema que a gente já vem falando, né, Mari? A gente teve aquela questão da DPF 635, chamada DPF das favelas no Rio de Janeiro, né, Hanna? E aí agora esse caso voltado, então, da Polícia de São Paulo, e aí especificamente sobre o uso de câmeras, né, que foi muito debatido lá na DPF chamada das favelas, né? E aí aqui, então, o caso que já tramitava no Supremo, uma suspensão de liminar, uma questão que vem lá da Justiça de São Paulo. E aí eles tentaram chegar a um acordo, usaram, né, o nosso NUSOL, que é o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Supremo, e aí então as partes conseguiram chegar a um acordo, e aí está previsto o aumento do número de câmeras corporais em 25%, chegando a 15 mil equipamentos, uso obrigatório de câmeras em operações de grande porte, que incluam invasão a comunidades vulneráveis, o uso obrigatório de câmeras de operações para responder a ataques contra policiais militares, né? O acionamento remoto dessas câmeras, né? A questão de quem vai acionar a câmera, se é o policial, se o acionamento é remoto. Então, eles ajustaram uma série de coisas aí para que seja usado esse recurso. Esse recurso na segurança pública é muito importante para o policial e para a comunidade, né, Hanna? Muito importante, Mauro. A gente percebe a preocupação do Supremo com a segurança pública, a dignidade da pessoa humana e o respeito às garantias constitucionais do cidadão, mas também do policial militar, do policial que está ali naquela operação. A gente percebe também essa preocupação do Supremo de dialogar com os entes públicos, né? Foi um acordo a partir de diversas audiências, né? Diversos atores contribuindo para essas cláusulas, como você bem trouxe para a gente. São diversas cláusulas que foram fixadas em debate de comum acordo. É um tema muito polêmico, é um tema que traz... que mexe, né, com o orçamento público, por exemplo, do Estado de São Paulo, que tinha influência, portanto, no governo, né, do governador Tarcísio. Então, a gente vê que o Supremo se preocupa com a questão orçamentária, definindo aí uma progressão no aumento dessas câmeras, né? Não precisa ser comprado tudo de uma vez, não precisa implementar logo agora, porque realmente existe toda uma complexidade de licitação, de compra, para ser tudo legal, mas também de uma forma de prever uma segurança e uma transparência na atuação das polícias. Como você citou também, vem a partir dessa preocupação, essa preocupação vem a partir da DPF das favelas, lá do Rio de Janeiro, onde a gente percebe uma maior preocupação com transparência, com a letalidade policial, com a formação e a capacitação dos nossos policiais e principalmente com a proteção do cidadão, que vem, né, sofrendo aí, as estatísticas mostram pra gente, uma crescente na letalidade policial. Então, para segurar o policial, a partir da versão que num auto de prisão, a partir de um auto de resistência, também assegurando o cidadão, o uso das câmeras foi, então, homologado pelo presidente, né, o Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, trazendo para a gente essa segurança. Muito importante, Mauro, que esse acordo serve para o Estado de São Paulo. Certo. Porém, abre, sim, um precedente para a Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, se manifestar sobre esses
casos de segurança pública em outros estados. Que cheguem ao Supremo, né? Que cheguem ao Supremo. Então, foi muito interessante, né? E também já orienta outros estados para evitar que chegue à corte, né? Não, tá certo. A DPF 635 já tinha isso, né? Apesar de ser o caso concreto do Rio de Janeiro, já é um sinalizador de como o Supremo pensa sobre a segurança pública. Que, inclusive, eu estava pensando que quando você fala, assim, estatisticamente é muito divulgado. Uma das grandes preocupações do brasileiro é com a segurança. Realmente é um tema muito sensível aqui, muito sensível, e isso ter sido pautado e, de certa forma, ter sido acelerado, mas com todo o cuidado possível pelo Supremo, demonstra a urgência do assunto. É isso. Seguindo com o próximo destaque, o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo, convocou para sexta-feira, 9 de maio, uma sessão virtual extraordinária para analisar a decisão da Câmara dos Deputados, que suspendeu a ação penal 2668 contra o deputado Alexandre Ramagem. Essa sessão acontece a pedido do relator da ação penal, que é o ministro Alexandre de Moraes. Isso. Assim que recebida a denúncia, né, contra o deputado federal e os demais, né, agora réus, nessa ação penal, nesse núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, a presidência da turma informou à Câmara dos Deputados a abertura de uma ação penal contra o deputado federal. E aí a Constituição, Hanna, fala no artigo 53, se não me engano, a necessidade de que a Câmara analise a abertura dessa ação, é isso? Exatamente, Mauro. Assim como, por exemplo, com a OAB, quando um advogado é preso, a delegacia, o delegado, tem que comunicar ao OAB. Certo. Bem como aqui, quando um deputado, um senador, ele é preso, ele responde por um processo, abre-se uma ação penal, por exemplo, a Câmara ou o Senado a qual ele pertencer tem que ser comunicado. Né? Porque ele faz parte daquele colegiado e ele precisa ali ter resguardado os seus direitos enquanto um cidadão diferenciado, que tem a proteção, por exemplo, de algumas imunidades. Essa imunidade, como você trouxe para a gente, está prevista lá no artigo 53 da nossa Constituição e prevê exatamente isso. Quando aberta uma ação penal com o recebimento da denúncia contra um deputado federal, aqui nesse caso específico, a Corte, aqui o Supremo, deve comunicar a casa a qual ele pertence, a Câmara dos Deputados. E lá na Constituição prevê essa possibilidade da Câmara suspender essa ação penal. Por diversas razões que estão previstas lá na Constituição, são hipóteses específicas, é um rol taxativo que também pode ser discutido em outro momento aí. E a gente teve a decisão da Câmara, então, suspendendo, né, uma decisão legislativa, seguindo o regimento interno da Câmara dos Deputados, bem como apoiada nesse artigo 53 da Constituição, determinando a suspensão ou sustação, que é o termo usado lá na Constituição, dessa ação penal. Ou seja, não pode andar enquanto ele estiver albergado, protegido por essa imunidade prevista na nossa Constituição. Enquanto durar o mandato dele, exatamente, a Câmara diz que está suspensa essa ação, né, que no caso dela. Aí, então, o presidente da Câmara informa ao presidente do Supremo, né, que eles deliberaram dessa forma, por suspender a ação. O ministro Luiz Roberto Barroso encaminha isso para a turma, que foi o colegiado, né, responsável, competente para o caso. E aí, então, o ministro Alexandre, o relator, aí passa para o ministro Zanin, presidente da turma, enfim, chegou-se a deliberar, isso vai para o plenário virtual, isso vai para o colegiado, para a primeira turma decidir, né, sobre essa suspensão, se está ok essa decisão da Câmara dos Deputados. E aí, então, a sessão começou hoje, sexta-feira, que é quando a gente grava o episódio, e segue até o dia 13, até a terça-feira da semana que vem, votam os 5 ministros da primeira turma. E aí a gente já tinha 2 votos, né, o relator ministro Alexandre e o ministro Zanin, acolhendo o pedido da Câmara com relação aos crimes cometidos após a diplomação. É isso, Hanna? Isso. Vamos como lá. A Mari explicou aqui pra gente, é uma sessão extraordinária, né, marcada a pedido do relator. E aí o presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin, marcou logo para sexta-feira. Hoje. Começou hoje, termina na próxima terça-feira essa sessão. E é onde a gente vai poder acompanhar os votos dos ministros da turma, os 5 ministros. Temos 2 votos. O ministro Alexandre de Moraes, relator, ele já entendeu pela imunidade parcial nesse caso. Ou seja, essa imunidade da qual realmente, de fato, o deputado federal detém, o protege de atos praticados depois da sua diplomação, depois de ter recebido, né, o seu diploma de deputado federal. Ou seja, após o cometimento de um fato criminoso.
Mas dessa forma, de acordo com a denúncia, ele estaria protegido apenas com relação a 2 crimes dos 5 que estão previstos na denúncia. Porque ele foi denunciado enquanto ainda era diretor da ABIN. Então, ele ainda era, né, policial federal, atendendo ali ao cargo de diretor da ABIN. Ainda não estava diplomado como deputado. Né? Exatamente. Então, não estaria protegido pela imunidade parlamentar. Dessa forma, o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que 2 dos crimes, o crime de destruição de patrimônio tombado e o crime de dano ao patrimônio, estariam dentro do prazo em que ele já tinha sido diplomado. Então, poderiam estar... deveria ser desconsiderado na ação penal, ou seja, suspenso nessa ação penal, para que ele não seja processado por esses 2 fatos apenas, porque ele estaria protegido pela imunidade parlamentar lá do artigo 43 da Constituição. Mas com relação aos outros fatos, a denúncia continua. É o impedimento do ministro. Perdão, isso, a ação penal agora, né? Já virou ação penal. Ele foi também... Foi acolhida a denúncia pelo crime de suposta prática do crime de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Esses seriam cometidos anteriormente, a sua diplomação permanece. Exato, que em tese ele teria praticado, pela narração da denúncia, ele teria praticado enquanto ainda era agente público, ele era servidor público, não estava protegido pela proteção e imunidade parlamentar. Portanto, a ação penal com relação a esses fatos, antes da diplomação enquanto deputado federal, deve seguir. Tá. Só olhando aqui, atualizando, o ministro Flávio Dino já votou também, deve ter sido agora que a gente começou o episódio. Ele acompanha com ressalvas o ministro relator, mas o sentido é parecido, né? Ele fala no desmembramento aqui, mas da mesma forma, né? Entendendo que crimes supostamente cometidos antes da diplomação podem prosseguir na ação penal e os crimes posteriores então ficariam suspensos. Mas ele fala num desmembramento, tem um pequeno detalhe aqui diferenciando, mas já seriam então 3 votos nesse sentido. O julgamento vai até terça-feira da semana que vem. Provavelmente, Mari, a gente volta a falar disso na semana que vem, da conclusão desse julgamento. Lembrando que ele é do núcleo, o deputado Alexandre Ramagem é do núcleo 1, mesmo núcleo em que foi considerado réu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Exatamente, isso mesmo. Isso, que foi um julgamento de março, né? 25 e 26 de março isso, já. Isso. A gente vai sempre relembrando, porque tem alguns núcleos, a gente vem falando já há algum tempo, aí a gente vem sempre relembrando. Então, agora vamos começar a falar do plenário, com a análise da constitucionalidade de uma regra do Código Penal que aumenta a pena de crimes contra a honra, que são calúnia, difamação e injúria, quando cometidos contra servidor público no exercício da função. O julgamento foi retomado na quarta-feira, dia 7, já que em fevereiro começaram a ser ouvidas as partes e o julgamento ficou suspenso até então para que os ministros pudessem pensar melhor e fazer seus votos, né? Aí retornamos com o voto do ministro relator, que é o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e mais 5 ministros. É isso. Aqui o questionamento é sobre a validade de uma regra do Código Penal, como você comentou, que prevê o aumento de 1/3 na pena dos crimes contra a honra de funcionário público, né? Presidente do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Supremo, desculpa, em razão de suas funções, né? Primeira questão aqui que está em discussão, inclusive, né, Hanna, a questão dos crimes contra a honra, a gente tem esses 3 crimes, né? Injúria, difamação e calúnia. Exatamente. Né? E aí está tendo uma diferenciação nos votos, se é só com relação à calúnia ou se todos os crimes contra a honra estariam abarcados nesse aumento de pena aqui. Primeiro, explica pra gente esses 3 crimes contra a honra, por favor. Bom, Mauro, injúria, calúnia e difamação são crimes previstos a partir lá do artigo 140 do nosso Código Penal. A gente tem a injúria como sendo uma ofensa pessoal àquela pessoa que ofende você de forma íntima, ofende você dentro da sua particularidade. É você que se sente ofendido. Injúria. A calúnia é quando você imputa um crime a uma pessoa. E vale dizer, mesmo que seja verdade. Tá? Você não pode sair... Ou seja, dizer que a pessoa cometeu um crime. Perdão, isso é a injúria. Tá. Agora, quando eu digo que você cometeu um crime, que eu sei que você não cometeu, eu estou te caluniando. Ou, assim, eu não cometi, não tem provas de que eu cometi. Então, quando você coloca a pessoa num cenário criminoso, que ela não cometeu aquele crime, você está caluniando. E a difamação é essa ofensa mais voltada para o âmbito público, de uma forma mais...
expansiva, né? Pode ser nas redes sociais, por exemplo, de uma forma pública. Eu posso até não me sentir ofendida, e aí não entra a injúria, mas ofendeu a minha honra perante a sociedade, a comunidade da qual eu pertenço, podendo ofender, por exemplo, atingir, por exemplo, a minha reputação enquanto profissional, né, enquanto mãe de família, enquanto uma pessoa que participa de uma igreja, por exemplo, né, e aí você ofende naquela comunidade. Particularmente, eu sabendo que eu não fiz aquilo, eu não me ofendi, não me injuriei, não me senti injuriada. Mas na comunidade, na minha coletividade, eu fui difamada. Então, existem essas diferenças. Tá. Mas quando a vítima é servidor público, representando o Estado no exercício das suas funções, esses 3 crimes, a gente teria aí uma pena aumentada de até 1/3. E é isso que está sendo questionado nessa ação. Quem aumenta esse 1/3 é o inciso 2º do artigo 141 do nosso Código Penal. Certo. A Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Sim. Então, por que haveria de ser essa diferença de aumento de pena quando a vítima dos crimes contra a honra é um servidor público? É isso que está sendo questionado. Isso é constitucional? Trazer essa proteção mais especial para o servidor público? Ou essa punição específica para um tipo de crime entre uma pessoa, dando uma qualidade mais específica em razão da profissão, das atribuições públicas de uma pessoa? É isso que está sendo questionado nessa ação. Eu estou vendo aqui. E aí o ministro, então, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, ele entende que é só o aumento só deve valer no caso da calúnia. É isso? Isso. Porque dizer que alguém cometeu um crime. Um Exato. Funcionário público, um servidor público cometeu um crime. Seria, pelos dizeres do ministro, resumindo, o entendimento dele, é que é mais grave, né? É muito grave você dizer que um servidor público, no exercício de suas funções, cometeu um crime. E seria uma calúnia, né? Então, protegendo o Estado, deveria caber apenas para o crime de calúnia, sendo a difamação e a honra passíveis da mesma pena lá prevista no Código Penal. Porque ele entende, pelo que eu estava acompanhando, seriam mais críticas, né? Esses outros crimes contra a honra seriam mais críticas. O que ofenderia, em todo o diálogo do voto do ministro, a liberdade de expressão, a crítica ao servidor público, né? Então, seria menos gravoso, grave, claro. né? Ofenderia menos o Estado, já que essa vítima estaria representando o Estado, e por isso não merecia esse aumento de pena. Já o crime de calúnia, sim. Tá, então, e aí ficou o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro André Mendonça nessa linha. Aí o ministro Flávio Dino diverge por entender que os 3 crimes previstos no Código Penal devem causar o aumento de pena, porque além de você estar ofendendo a pessoa, você está ofendendo o serviço público, o órgão que aquela pessoa trabalha, é isso? Exato, o Estado, né? Aquele servidor público, ele não representa a pessoa, o CPF dele. Sim, ele representaria toda a administração pública, porque ele está seguindo um regramento público, ele está seguindo o direito, ele está exigindo, cobrando, causando ali uma situação que é demandada pela lei. E aquela pessoa que o ofende estaria ofendendo todo o Estado, né? Todo o regramento, a legislação, as normas, e aí, por isso, esse aumento de pena. Lembrando que é um crime de menor potencial ofensivo, são crimes processados nos juizados especiais, a depender da vítima e a depender do cenário, juizado especial federal, mas com penas de baixa complexidade, né? Sempre certo. Ali, se for réu primário, se não tiver outros complicadores, vai ser regime aberto. Certo. Mas tem o aumento de pena de 1/3 caso a vítima seja servidor público. É o que vale hoje a partir do artigo 141, inciso 2º do Código Penal. Perfeito. E aí, acompanhando o ministro Flávio Dino, já votaram os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Esse caso foi suspenso para retornar, é isso, Mari? Ele vai continuar em alguma sessão, mas não foi marcado. Não foi marcado o retorno, não, ele foi suspenso, não teve pedido de vista. Inclusive, a previsão era de que fosse no dia 8, na quinta-feira mesmo, mas não foi possível. Não foi pautado. E aí não temos ainda o retorno. É isso, mas não teve pedido de vista. Suspenso com esses 4 votos a 2, é um julgamento que vai continuar e a gente deve comentar aqui também quando retornar. Então, aguardamos. E na quinta-feira, dia 8, o plenário começou a julgar se é constitucional exigir inscrição na OAB para o exercício da advocacia pública, como nas procuradorias de estados e municípios. Já foram dados alguns votos, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista, então a gente vai continuar acompanhando mais para frente, mas até agora já tem algumas correntes aí, né? Já, eu vou primeiro trazer aqui o tema, é um recurso da OAB contestando decisão que permitiu a um membro da Advocacia Geral da União
atuar sem inscrição na seccional da entidade em Rondônia. A Ordem dos Advogados sustentou aqui no plenário que não haveria diferença entre a advocacia pública e a advocacia privada, então que o advogado para atuar teria que ter essa inscrição. É um caso que mexe com a advocacia muito, né, Hannah? Exatamente, Mauro. É um caso que é muito afeto a mim, que sou advogada, Claro. mas também a toda a sociedade, porque o advogado, seja ele público ou privado, o procurador de justiça, o procurador regional ou até mesmo o defensor público, eles representam a sociedade, eles defendem, nós defendemos e somos essenciais à justiça, está lá na Constituição. E o regramento é que, para ser advogado, você precisa passar no exame de ordem, o exame da OAB, que acontece 3 vezes por ano, e você tem ali a sua inscrição, a sua análise pessoal, né, suas características subjetivas, nada consta de todo lado, para saber se você está idôneo e pode ingressar nos quadros da OAB. Porém, quem argumenta ao contrário, para a advocacia pública, alega que quando a pessoa passa no concurso público, ela já está apta. Ou seja, como se o conteúdo da prova da OAB já estivesse ali naquele concurso. Entendi. Então, ela já está apta a ingressar naquela profissão e, portanto, aquela profissão, aqui no caso, por exemplo, os procuradores, estaria dispensada a inscrição, o exame de ordem, né, a avaliação das suas capacidades e a futura inscrição no exame na OAB. Mas isso envolve um critério entre o público e o privado, uma vez que a OAB é uma entidade de classe que representa os advogados privados, particulares, e o serviço público, né? Apesar de ser praticamente o mesmo tipo de atividade fim, Sim. lá no final das contas, são contratações diferentes, são regimes diferentes, são pagamentos diferentes, e isso envolve também, por exemplo, quem vai pagar a sua OAB. Nós pagamos uma anuidade, né? Sim. Uma taxa anual, como várias categorias profissionais pagam seus conselhos de classe, né? Para ter ali todos os benefícios da classe. E esses procuradores, defensores, essas pessoas que advogam na categoria pública não estariam sujeitos a, por exemplo, essa anuidade, mas também não estariam sujeitos ao regime do estatuto, né, o regimento interno e o estatuto da OAB. E essa é uma grande discussão. Inclusive, teve uma fala do ministro Alexandre de Moraes dizendo que seria perigoso, né, trazer a atividade pública a ser regulamentada pelo regimento interno e o estatuto da OAB, que seria privado. Então, haveria essa confusão entre o público e o privado. Existe essa questão financeira, né, econômica, e existe esse complicador entre as atividades mesmo, e entender quem é público e quem é privado. O ministro Flávio Dino também fez esse recorte, né, dizendo que a OAB é sim uma categoria de profissionais privados, que se diferencia dos procuradores, defensores públicos na área pública, que já estão sujeitos a toda uma ética e um regimento público. Então, é um processo polêmico que, com certeza, toda a classe judicial vai, muito atenta, vai ficar atenta. E aí, então, para apontar as correntes que nós já temos, como a Mari perguntou no começo, o ministro Cristiano Zanin, que é o relator, entende que não há necessidade, não é isso? Autorização, que estaria dispensado. Isso, que é o que você comentou. Autorização para atuar já vem do ingresso no concurso público. Passou na prova do concurso público, como se tivesse passado numa prova da OAB, vamos dizer assim. Ele entende que isso foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. E aí essa frase é importante, né? Muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra que tenha interesses privados. Né? Essa mistura. A divergência, por enquanto, está com o ministro Edson Fachin, André Mendonça e Nunes Marques, que defendem aí sim um tratamento igual. Né? Mantendo fortalecido tanto a advocacia pública quanto a OAB. Né? E aí o ministro Fux propondo um meio termo, a gente está com esse panorama do julgamento até o momento. E aí teve um pedido de vista, foi isso? Dias Toffoli. Sim. Faltam voltar o ministro Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia com pedido de vista do ministro Toffoli para analisar melhor o caso. Vamos aguardar o retorno desse também. E vai estar aqui no Supremo na semana. Com certeza. Também no dia 7, quarta-feira, o STF começou a analisar se o Estado pode ser responsabilizado civilmente por falas de parlamentares. O processo é de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso também, e ficou nas sustentações orais para então seguir com os votos dos ministros no próximo julgamento.
Isso, aquele formato de julgamento, né, muito comum agora na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, dividido em 2 momentos, né? Primeiro as sustentações, né, o relatório com as sustentações, e aí passado uma outra sessão mais adiante, os ministros analisando tudo que foi dito, vêm e votam. Essa divisão que o ministro Luiz Roberto Barroso propõe, ele agrada muito à OAB, né, aos advogados, aos defensores, porque faz com que a gente se sinta mais escutado pelo judiciário. Ou seja, a gente presta ali a nossa sustentação, né, defendendo os pontos cruciais da nossa tese, e o ministro volta para o gabinete com tempo para digerir, né, para entender as nossas teses ali reforçadas na sustentação oral. Então foi um movimento do ministro que realmente prestigiou a advocacia. E eles comentam muito isso nas sessões, quando há esse tipo de divisão, exatamente esse ponto, porque se os ministros normalmente vão para uma sessão já com seus votos prontos, o advogado falando ali pode ser que não consiga mudar, ou enfim, no máximo que ele vai conseguir seria um pedido de vista, talvez. Nesse formato, não. Os ministros não vão com o voto pronto. Exatamente. Vão, escutam, estão lá preparando seus votos no gabinete, e aí essa fala realmente, além das manifestações que são juntadas aos autos, né, memoriais e tudo, a fala dos advogados que vem ali, então ela parece que ela tem um peso maior. Um peso maior, realmente. Traz uma responsabilidade, uma pesquisa maior, o advogado pode trazer fato novo, pode trazer dados, estatísticas, né, trazer um argumento ainda mais forte para reforçar aquilo que já colocou no papel. Mas aí o caso, então, que está sendo analisado aqui, eu acho bastante curioso esse tema, né, porque o parlamentar, fazendo uso da sua imunidade, fala determinada coisa que ofende alguém, ele estaria protegido pela sua imunidade, não pode ser processado, enfim, não pode ser... Você pode processar o Estado por essa fala, porque ele representaria o Estado, né? Então, o caso concreto é de um juiz que se sentiu ofendido por declarações feitas por um deputado estadual, tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará. Como tem imunidade, o parlamentar não pode ser responsabilizado diretamente, e o Tribunal de Justiça do Estado condenou o poder público local a pagar indenização ao magistrado. E aí isso é que está em discussão. O Estado pode ser responsabilizado por algo que um deputado falou. O deputado fala pelo Estado, sim, quando está agindo lá na tribuna, mesmo que no exercício da função, em razão da função. É curioso isso. Esse caso também tem um complicador, Mauro e Mari, porque o juiz também estaria representando o Estado, ou seria a pessoa física do juiz? Que foi ofendido ou que se sentiu ofendido. Ele foi ofendido como pessoa ou como juiz? Exatamente. Então, interessante é mais um tema sobre imunidade, né? A gente tem o caso do Ramagem, do deputado federal, no exercício de suas funções ali, né, a partir da diplomação, e esse caso também sobre a ofensa, né, eventual ofensa que venha a ocorrer em razão das falas de um parlamentar, pode ser no púlpito lá de uma sustentação, de uma defesa, de um argumento, ou no exercício próprio de suas funções e atribuições, ofender alguém, uma classe de pessoas, cometer um crime de fala, né? Uma injúria, uma calúnia, uma difamação, um excesso, um ato obsceno. Esse parlamentar estaria, portanto, imune. Estaria imune dentro da Constituição, ok, mas então eu posso atingir o Estado, já que ele representa o Estado? Essas questões na esfera civil, né, para pedir uma indenização. Na esfera penal, esse entendimento sobre a imunidade é pacífico. Não pode responsabilizar nem o parlamentar, nem o Estado, porque ele está abraçado ali pela imunidade lá da Constituição. Porém, a indenização civil, né, a reparação à honra, à imagem ou ao sentimento da pessoa que foi diretamente ofendida, estaria abraçada por essa imunidade? É a grande discussão desse processo. Do tema. Eu achei bem curioso, e aí, mas então vamos aguardar quando vai voltar o caso para ser votado pelos ministros. E aí, por fim, a primeira turma do STF recebeu na terça-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais 7 pessoas acusadas de envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. A denúncia envolve integrantes do Núcleo 4. Esse núcleo que envolve aí pessoas que instigaram os ataques, né, através das redes sociais, de desinformação, né? Isso, exatamente, o grupo que atuou na desinformação, né? Na coisa de produzir conteúdos falsos, segundo a denúncia da PGR. Sim, supostamente teriam atuado nessa área, né? A Polícia Federal, quando investigou, já separou nesses núcleos. A PGR, quando recebeu esse material e preparou a sua denúncia, foi nessa mesma linha de separar nos núcleos, e aí apresentou a denúncia contra cada núcleo.
Então, o núcleo 1 era dos responsáveis, as cabeças, né, que teriam, né, organizado tudo, o segundo núcleo, o terceiro, então, cada um com as suas funções dentro dessa suposta organização criminosa. Então, esse grupo 4 aqui seria dessas pessoas ligadas à área de desinformação, espalhar fake news, enfim, tudo com o mesmo sentido apontado pela PGR de tentativa de golpe de Estado, né? De tentar desestabilizar, de ir contra as urnas. Então é falado muito a questão de conteúdo que foi espalhado nas redes contra as urnas, né? E aí ele apontou individualmente a atuação que a PGR traz de cada um dos acusados aqui para acolher. Isso é necessário, né, Hannah? Isso aí tem que ser individualizado. São indícios, não provas, mas tem que ser individualizado. Exatamente, Mauro. A gente tem esse processo abrangendo aí 34 pessoas. Né? A petição 12.100, ela traz 34 pessoas, é uma pluralidade grande de pessoas, e essa divisão apresentada pela PGR e que foi seguida pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, é simplesmente para organizar os fatos, o raciocínio sobre como que teria aconteceu. Atuado aí cada núcleo desse. Exatamente, né? Sobre a dinâmica do que aconteceu para ser processado, para ser entendido como crime, como fato criminoso, a ser processado aqui no Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, essa divisão permite ainda melhor a individualização. Sim. A individualização é um princípio constitucional, é um princípio do direito penal, do processo penal, que impõe a análise de forma individualizada do que cada pessoa fez. Então, não é porque está dividido em blocos que vai ser, todo mundo que está naquele bloco vai ser processado, vai ser recebida a denúncia e vai ser condenado. Não. Todas as ações de cada pessoa serão analisadas para saber se realmente, de fato, se adequam ao crime a qual está sendo imputado, né? Essa pessoa está sendo acusada, para analisar. Por exemplo, a gente ainda tem 2 núcleos faltantes para serem julgados. A gente ainda tem mais de 10 pessoas. Pode ser que dessas 10 pessoas, 9 tenham a denúncia recebida, se tornem réus. Pode ser que uma delas, a depender do conjunto das suas ações, verificado nesse primeiro momento, que é só de análise de justa causa, indícios de autoria e prova da materialidade, pode ser que aquela pessoa seja retirada do processo. Entendo que a pessoa A não tem nem indício forte contra ela, e retiro ela do processo, arquivo com relação a ela. Dou ilegitimidade passiva na ação penal, né? Você está excluído. Então, o recebimento da denúncia é individualizado, a materialidade dos fatos é analisada de forma individualizada, tudo é individual. E não é à toa que cada um tem a sua defesa, cada um tem sua estratégia e o seu próprio argumento para se defender. Nesse caso aqui, eu anotei do que o ministro apontou de cada um deles. Ele fala que um produzia desinformação e espalhava para jornalistas, influenciadores. O outro tinha a questão da estrutura paralela da BIM, investigando e monitorando opositores. A narrativa de fraude nas eleições de 2022, criou-se um laudo que não seria verdadeiro, né? Enfim, e ele vai dizendo o que cada um desses 7 que você apontou agora, o que cada um deles fez, né? Quais os atos e os fatos que cada um vai responder por isso, né? O Instituto Voto Legal também criou um laudo falso sobre as eleições. Então, assim, isso, lembrando que tem entre servidores públicos e particulares, né, nessa denúncia. Sim. A gente tem entre subtenentes, empresários, pessoas da vida civil, agentes do Exército, né, tenentes, subtenentes, tenente-coronel, e também particulares envolvidos nesses fatos narrados. Isso. E aí, como a Mari comentou, você também comentou, Hannah, o núcleo 3 já está marcado a análise do recebimento para o dia 20 e 21 de maio próximo agora. Julgamento, né? Para se vai ou não ser recebido. É isso. Certo. Então, e para a semana que vem? Maria, eu anotei aqui da pauta que já está disponível no site do Supremo. A gente tem a questão da comercialização e cobrança de valores de serviços funerários lá em São Paulo, tema também que estava na pauta dessa semana e não teve tempo de ser julgado. E aí, na sequência, alguns processos trabalhistas ainda na quarta-feira e na quinta-feira um julgamento eleitoral, matéria eleitoral, 2 julgamentos sobre matéria eleitoral, sobre julgamento de contas e aquela questão da inelegibilidade por substituição do titular no semestre anterior ao pleito, se teria um terceiro mandato ou não, é uma questão que é importante aí nas eleições municipais, principalmente, né? 5.700 municípios, isso acontece muito, então é um tema interessante. Isso é que eu anotei que nós temos para a semana que vem, alguma
Algum comentário sobre eles, Ana? Não, Mauro, eu só queria lembrar que quando a gente quer entender melhor uma questão, além de assistir ao nosso podcast, né, o Supremo na Semana, a gente precisa consultar os informativos do STF e a jurisprudência. Ir lá no site, consultar os votos, lembrando que a maior parte dos processos são públicos, né? E isso faz toda a diferença para a gente entender melhor como funciona e como pensa a nossa corte. Muito bom, isso mesmo. Bem lembrado. E a gente tem um trabalho agora muito forte, inclusive nas redes sociais também, indo, né, falar com as pessoas nos locais onde elas estão, nos locais virtuais hoje em dia, né? Então a gente tem o nosso site com toda essa informação que você cita. Lembrando que tem uma linguagem muito mais acessível, né? Uma linguagem Sim. mais aberta a todos para que possa, de fato, ser compreendido por todo mundo. Que tem tudo a ver com a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, que tem essa questão da linguagem simples, né? Enfim, ele é muito preocupado em fazer a sociedade entender o que o Supremo está decidindo. Então, essas formas todas. Agora, isso é até importante para combater a desinformação, que você diz, Ana. E, na fonte da informação, saber se aquilo é fato ou não é, o que está sendo espalhado por aí, falando isso ou aquilo do Supremo, ou de algum ministro. Pode conferir no site, a partir dos votos e da jurisprudência. E nas redes sociais, a gente está sempre também, tudo traduzidinho ali com uma linguagem mais simples para todo mundo conseguir entender e acompanhar. É isso. Então, muito obrigada, Mauro, obrigada, Hanna. E, é claro, muito obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na Semana. Se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, escreva para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até mais. Obrigado, até a próxima.